Olá, o meu nome é Cibele Gonçalves, eu sou produtora audiovisual desde 2014 e nessa aula eu vou explicar para vocês sobre quais são as 3 etapas de uma produção audiovisual, quais são as necessidades e algumas funções e detalhes que são necessários para vocês produzirem seus filmes, seus conteúdos e para auxiliá-los na inserção desse mercado de trabalho. Vamos lá? Produção audiovisual em 3 etapas. Quais são essas 3 etapas? Pré-produção, produção e pós-produção. Vamos começar pela pré-produção. Pesquisa e argumento. O que seria? Eu deixei aqui um breve explicativo. A pesquisa é a exploração sobre o tema, fundamentações teóricas ou de veracidade. Então, por exemplo, eu tenho que pesquisar sobre o universo que eu quero contar para trazer elementos que sejam reais. Então, por exemplo, tem série de médicos, né? Eu tenho que pesquisar sobre esse universo da medicina, quais são as doenças, quais são os procedimentos e tudo, para poder trazer veracidade para quem está assistindo, né? Então, é bom sempre ter uma pesquisa, até mesmo pesquisa de personagens também. No caso de documentário, você tem que pesquisar as pessoas que possam contar essa história que você quer contar no documentário, que tenham vivido, que possam te ensinar mais sobre. Então, a pesquisa é essencial. O argumento, o que é? É uma redação da história do filme com começo, meio e fim. Então, a partir da sua pesquisa, você vai montar uma redação. Como é que vai ser a sua história com começo, meio e fim, sem muitos detalhes. E aí, a partir disso, quando você organiza, né, o tema, a pesquisa, e escreve esse texto, esse argumento, aí sim você se empenha no roteiro, definindo as cenas, os lugares, a ambiência, o período. Então, é isso que a gente vai ver agora, a partir do roteiro. Aqui eu trouxe um exemplo de uma produção minha com Thales Urdache, que é o Atual Ex. Eu coloquei também umas legendas para vocês verem como que é essa estrutura, né? Ali o Atual Ex em vermelhinho é o título. Em amarelo, a gente vê o cabeçalho. Então, tem esse número 1 que indica que é a primeira cena. As cenas são assim, regradas, né? E colocam a ordem de como vai ser o filme. Então, número 1, int de interna. Esse interna indica que é um local fechado. Casa do Lipe. Então, esse local fechado é a casa do Lipe. E o ambiente da casa dele, que ele está, é na sala e o período é noite. Então, o cabeçalho sempre vai ter esse indicativo para toda a equipe saber como organizar, como produzir. Então, vamos lá. O Lipe está em letra maiúscula porque é a primeira vez que ele está aparecendo no roteiro. Então, quando é a primeira vez que o seu personagem está sendo citado, ele aparece assim, tudo em maiúsculo, para dar um destaque e a gente saber quem é essa pessoa que está entrando agora em cena. Então, o Lipe está mexendo no computador, ouve um barulho na cozinha. Desconfiado e com um pouco de medo, vai ver o que é. Se prepara todo, pega o que tem na frente, um chinelo ou um inseticida e vai até lá. Cena 2, interna também, casa do Lipe, cozinha. Então ele sai da sala e vai para a cozinha. E continua sendo noite porque é a mesma situação. Quando chega na cozinha, vê uma silhueta e sai batendo com um chinelo ou espirrando um spray para espantar seja o que for. Quando vê, é a sua ex-namorada, Bianca. Também tá aí em letra maiúscula, né? Porque é a primeira vez que a Bianca aparece no roteiro.
Então, esse textinho que vem depois do cabeçalho é a descrição, que sempre vai ser escrita no texto presente. Por quê? O momento que você está vendo, que o seu filme vai estar sendo contado, vai ser o presente daquele personagem naquela hora. Então é assim que você vai escrever. Tudo não é o Lipe irá até a cozinha. Não, ele está indo, ele vai até a cozinha. Não é se prepara para ir em tal lugar. É sempre assim, está indo. Sempre no presente. Então, a descrição a gente vê o que vai acontecer. E ali embaixo tem, Lipe diz Bianca. Então esse é o diálogo, vai ter o nome da personagem e a fala dele embaixo. Bianca, oi amor. E aí eu coloquei aqui uma outra legenda falando sobre a formatação, que é a seguinte. Essa fonte, essas letrinhas estão parecendo, né, aquela fonte de máquina de escrever. Essa fonte se chama Courier New. Se você selecionar todo o texto e escrever em Courier New tamanho 12, ela te ajuda que, se você tem uma página escrita nessa formatação, com cabeçalho, descrição, diálogos e tudo, uma página é aproximadamente 1 minuto de filme. Então isso te ajuda a saber o quanto que você vai captar, o quanto de tempo que já tem o seu filme. Então, por exemplo, o atual Ex tem 1,5 páginas e o meu filme tem praticamente 1,5 minutos de gravação. Então isso é muito bom para a gente ter controlado, né? Aqui tem o restante do roteiro para vocês acompanharem a história. Então eu vou daqui já da fala do Lipe, depois que a Bianca diz, oi amor. E aí ele fala, o que você está fazendo aqui? A gente terminou hoje. E aí tem uma descrição. O Lipe percebe que a Bianca estava comendo algo. E ele fala, essa é minha pizza? A Bianca responde, chocolate eu amo. Como é que você entrou aqui? Bianca, sua mãe abriu a porta para mim. E ele fala, minha mãe? E ao fundo parece a mãe vibrando feliz. Lipe vira-se, pois segue o gesto da Bianca, vendo que a mãe do Lipe está atrás dele. Mas a mãe sai da vista a tempo. Quando ele olha para frente de novo, onde estava a Bianca, os trajes dela mudaram misteriosamente para pijamas e está com um travesseiro na mão. O Lipe diz, o que é isso? Meu pijama? E a Bianca responde, acho confortável, vamos dormir? Bianca começa a andar para sair da cozinha e ir de fato dormir. Close na cara do Lipe, expressando frustração e conformismo. Roteiro do Thales Ordakji. Então eu vou colocar esse filme para exibir, para vocês verem como é que ficou a produção desse filme que vocês acompanharam agora o roteiro comigo, tá bom? Bianca? Oi, amor. O que você tá fazendo aqui? A gente terminou hoje. Peraí, essa é minha pizza? Ai, de chocolate eu amo, né? Como é que foi que você entrou aqui, hein? Sua mãe abriu a porta pra mim. Minha mãe? Meu pijama! Ele é confortável. Vamos dormir? Atado no ato. O segredo é ganhar as mães, certo?
Bom, espero que vocês tenham gostado de ver o resultado de um roteiro que vocês tenham lido. Agora vamos passar para as necessidades. Quais são as necessidades, né, que a gente precisa para uma produção ser feita? Algumas funções, tá? Aqui é a parte da equipe e algumas dessas funções, porque o audiovisual existem muitas funções e categorias. Então eu citei algumas que são mais necessárias dependendo do set. No caso desse aqui, muita coisa foi flexível, mas considerando esse filme atual seriam necessárias para a produção essas funções que eu vou explicar para vocês. Então, roteirista, desde o início a gente já tem que ter uma história. Como vai ser essa história? Como vai ser gravada, né? O produtor. O produtor existe de base, de set, de locação, de alimentos. Então, o que seria? Tem vários segmentos de produção. O produtor tem o de set, ali citado, que é a pessoa que vai estar lá na gravação. O produtor ele vai cuidar de que todo mundo esteja bem. Então, cortou aqui a cena. Alguém está precisando de água? Alguém está precisando de alguma coisa? Ou para a próxima cena vai precisar de algo? O que eu preciso? O que eu posso te ajudar? Ou, o ator que vai gravar, já peguei a autorização de imagem dele, tudo. Então, essa pessoa que está cuidando do meio de campo para essa gravação acontecer, para tudo continuar fluindo bem lá. Então, o produtor de locação, por exemplo, ele é aquela pessoa que vai buscar, no meu filme vai ter gravação em escola, em restaurante e numa casa. Então, o produtor de locação vai buscar casas que estejam dentro do perfil, restaurantes que possa ter essa mobilização para gravação, escola que também possa ter essa mobilização para gravar o filme de vocês. Então, essa é a função dele. Produção de alimentos também. Quem cuida. Hoje em dia tem uma equipe especializada que é o catering. Então, eles já vão estar com o lanche, por exemplo, já vão estar no set levar os kits lanches, ou perto do almoço eles já vão estar com as marmitas e entregar para vocês, ou vão estar durante a produção toda, ou você pode pedir também, combinar com restaurantes. Então, quem vai estar cuidando disso é o produtor de alimentos ou o produtor do projeto todo. Varia de produção em produção, como eu falei. Diretor. Precisa ter alguém que pensa no filme, alguém que vai dar essa impressão dele, como ele quer contar essa história. Então, toda a narrativa da fotografia, do som, para trazer essa dramaturgia para o público, é o diretor que vai pensar e que vai conduzir essa obra e toda a equipe, né? O assistente de direção. Ele não é uma pessoa que vai ajudar o diretor a dirigir o filme. Assim, vai falar, não, eu não quero assim, eu quero de outra forma. Não, ele vai ajudar de uma forma mais técnica, que é a seguinte. Bom, a gente tem que fazer... Meu filme começa com o início na escola. E aí, o fim do filme também é na escola. Eu não vou gravar em um momento na escola. O começo do filme é na escola. Aí eu gravo só o começo do filme na escola. E aí a gente grava todas as coisas e fala, vamos ter que voltar para a escola para gravar aquele final do roteiro. Não, tudo que for na escola a gente já grava naquele dia. E assim já se resolve. E na hora da edição, na hora da montagem, coloca na ordem do filme. Então o assistente de direção, com o aval do diretor, vai pensar, olha, eu pensei em gravar essa cena aqui, quanto tempo você precisa para produzir essa cena? Pensei em começar com ela e depois a gente grava num outro lugar tal. Então ele vai pensar nesse plano de filmagem, vai fazer a ordem do dia, vai comunicar às equipes, vai estar todo e qualquer problema que tiver no set das equipes,
porque tem equipe de arte, equipe de som, né? Cada um no seu segmento, o que tiver de problema, de dificuldade, vai falar com o assistente de direção. E aí o assistente de direção que vai resolver. Se for algo assim que implica na direção, aí que ele vai passar para o diretor ou diretora e vai falar: olha, aconteceu isso e isso, como você acha melhor da gente seguir? Eu tenho essa sugestão e essa sugestão, como é que a gente pode prosseguir? Aí o diretor fala como que ele prefere. Então, é mais ou menos assim que funciona. Diretor de fotografia ou operador de câmera. Porque, como eu falei, varia de produção para produção. Existem produções que o diretor de fotografia fica só assistindo na tela, no vídeo assiste, né, que é um monitor que é conectado com o que está sendo captado na câmera. Então, existem produções que o diretor de fotografia só direciona, fala para o operador como que é para fazer a movimentação que ele quer e tudo, e aí o operador de câmera vai seguindo. Mas existem produções que o próprio diretor de fotografia é o operador de câmera. Então ele já faz como ele imaginou para a cena ou como ele já combinou com o diretor que é para ser gravada aquela cena. O assistente de fotografia. Quem é essa pessoa? O assistente de fotografia vai ser aquele que vai estar com as baterias da câmera. Por exemplo, tô vendo que tá piscando, já vai acabar a bateria da câmera. Então ele já tá com a outra bateria cheia no bolso. E aí quando acabar, o operador vai falar bateria e já vai estar na mão dele. Ou ele vai estar com os cartões de memória, porque pode encher, né? O cartão de memória já tá cheio de material. E preciso de um outro cartão, então já tá com o assistente. Ou ele também pode montar o equipamento, ele é aquela pessoa que vai montar o equipamento, colocar a lente e tudo. Então, assim, é a pessoa que auxilia o operador, para o operador não ter essa preocupação de que tá gravando, a bateria, eu tenho que correr para pegar lá na outra sala. Não, ele tem um assistente que já tá com a bateria pronta para ele aqui atrás, é só ele pedir e pronto. Então, assim, é bem necessário ter esse auxílio, né? Diretor de som / operador de som. É a mesma questão do diretor de fotografia que eu falei para vocês. O diretor de som também pode ser aquela pessoa que só vai estar ouvindo o que está sendo captado daquela cena. Ou ele pode ser a pessoa que vai estar gravando e também vai estar com o microfone. Não sei se vocês já viram aquelas varas de boom, que a pessoa está assim, erguendo o microfone e tudo na gravação. Então, às vezes o próprio diretor também é o operador de som, tá lá captando o som da gravação e tudo. Então ele dá o play lá no gravador, ouve o que está sendo captado, vê se não entra nenhum ruído, nenhum som. Geralmente tem som de ar-condicionado da sala, do ambiente, faz um ruído que não fica bom na gravação. O som de uma moto que passou na rua já interferiu no áudio, então ele vai estar lá fazendo esse trabalho. O assistente de som também é aquela pessoa que vai auxiliar o diretor de som. Então, ele precisa de mais pilha pro gravador, aí já tá com ele. Ou o cabo é uma cena em movimento, por exemplo. O operador de som tem que estar andando com o microfone ou correr junto. O assistente vai estar lá segurando os cabos para ele, correndo junto, ajudando. Ou vai ver que tem um buraco que ele está andando, indo para o buraco, já desvia ele. Então, o assistente tem esse cuidado de ajudar no que for necessário na movimentação da cena, né? Próxima função, direção de arte. A direção de arte vai pensar, junto com o diretor, claro, na composição cênica. Então, vai pensar em todo o cenário. Eu vou gravar no quarto do meu personagem. Como é que é o meu personagem? É um adolescente? Ele gosta de pôsteres? Que tipo de pôster? Vai ser de desenho animado? Ou vai ser de filmes? Ele é nerd? Vai ser de jogo? Ou ele não usa pôster? Ele é mais de usar quadrinhos e tal? Então vai pensar assim, no que combina com o perfil dos personagens, até mesmo o modo de se vestir, para ele ter as suas roupas, as suas características impressas no cenário, impressas nele, nos objetos que ele usa. Então tudo isso faz parte da direção de arte, pensar
e criar, né? E o assistente de arte vai ser essa pessoa que vai auxiliar na busca dos materiais, na busca do que for necessário para compor essa cenografia, para compor a melhor forma de contar a história, trazer a veracidade. Maquiador. Maquiador ou maquiadora é essencial para que o ator esteja bem apresentável, porque a câmera imprime de forma muito expressiva tudo, né? Então, o ator arregala o olho, então já imprime de uma forma bem grande. Nossa, ele tomou um susto com o quê, né? Então, a maquiagem tem que ser para auxiliar nessa forma. Se o ator, de repente, está com uma espinha gigante, a pessoa pode até sair da imersão do filme e falar, nossa, que espinha grande que ele tá, né? Então, a maquiagem é importante para isso. De repente, o ator, ele tem problema de suar bastante, ou as luzes, né, do cenário tão quente, ele começa a suar e tudo. Então, tem um maquiador que vai secar o suor dele, vai retocar essa maquiagem, vai passar um pincel, um pozinho branco que não deixa a pele brilhando, com a iluminação artificial, né? Porque tem gente que às vezes que fica brilhando, então vai deixar opaco isso. Então é um cuidado também muito especial na gravação, nas gravações. Figurinista é esse profissional que vai buscar as roupas estabelecidas pela direção de arte, né? Então vai buscar, por exemplo, o meu personagem, aquele exemplo que eu dei, ele vai para a escola, vai para um restaurante e vai para casa. Então, quais são as roupas que ele vai estar em casa? Qual é esse uniforme da escola? Eu vou mandar fazer? Ou vai ser só uma blusa branca ou só uma blusa azul marinho? Como é que a gente pode montar esse uniforme dele? Eu vou comprar, ou figurinista, né? Eu vou comprar 2 blusas porque se uma sujar eu tenho outra, ou vão ser várias, depende de quantos dias vai gravar em cada ambiente, em cada locação. Então é algo que ele vai pensar e se preocupar também e cuidar, vai deixar separadinho. Essas são as roupas e os figurinos do personagem Roberto. Essas são as roupas da personagem Ana. Então vai ser esse profissional que vai ter esse cuidado. Editor. O editor completa a mágica, né? Tudo que foi produzido, todas as imagens, o som, ele vai organizar, vai montar para que se torne um filme. O finalizador. A finalização, existe finalização de cor, de som, por exemplo, na minha gravação, de repente, na produção, lá no set, não teve jeito, teve um cachorro que latiu, e a gente não conseguiu fazer ele ficar quieto, mas ele latiu num momento que não tinha fala, num momento que não interrompeu a fala dos meus personagens na cena. Então lá na finalização eu vou cortar aquele áudio do cachorro e aí vai parecer que nem teve cachorro latindo. A minha cena entrou muita luz, ficou com muita exposição. Então eu vou corrigir essa exposição, tirando um pouco do brilho, um pouco da luminosidade, e aí vai deixar a cena mais escura. Então esse é um trabalho que já é da finalização, e não só da edição. A edição corta e junta e organiza tudo que foi necessário na captação, e aí a finalização tem esse trabalho de polimento do corte do filme, né? E o elenco, claro. Eu preciso contar a minha história, eu preciso de atores que convençam o meu público que essa vida desses personagens é real em algum ambiente ou na minha história. Na minha história principalmente, né? Existem alguns filmes que a pessoa não acredita que o ator está vivendo aquilo, sabe? Então é bom contar com bons atores, bons profissionais, e mais pra frente eu vou falar sobre isso. Dentro ainda da pré-produção, equipamentos, fotografia. O que tem
quais são as necessidades, né, dentro da fotografia. O que eu preciso é a câmera, as lentes, as baterias, os cartões de memória, estabilizador. O estabilizador é um acessório, um suporte que segura a câmera, né? E me auxilia a fazer toda aquela movimentação cinematográfica de acompanhar o personagem sem tremer, né, a câmera. Então, é um acessório bem utilizado. Um outro acessório poderia ser o tripé de câmera. Então, tudo que for dentro da fotografia vão ser esses tipos de item. Dentro do som, quais são os tipos de itens, né? O gravador, o microfone boom, a vara de boom, o lapela. Na iluminação, os fresnéis, os LEDs, ou softbox, o que seja parte, o que der para iluminar, né? Os fresnéis e tudo, ou mesmo até a luz natural. Então, isso faz parte da iluminação. A arte vai ser o figurino, móveis, objetos. Locação é a pesquisa de espaços que serão necessários no filme. No caso do atual ex, é a casa do Lipe, que é a sala e a cozinha. Visita técnica. Isso é uma etapa muito importante também na pré-produção, porque auxilia na produção para a definição de storyboard, plano de filmagem, preparação de equipe para a captação. Aí eu coloquei entrada de luz, pontos de eletricidade, ruídos sonoros. Por quê? A equipe está lá na visita técnica, todos os cabeças de equipe, não significa que precisa todo mundo mesmo que vai gravar, mas pelo menos os cabeças de equipe, que é o diretor de fotografia, o diretor de som, o produtor. Então, eles vão ver esse ambiente. Gostamos dessa locação que o produtor de locação separou pra gente, vamos fazer a visita para ver se vai ser lá mesmo que a gente vai gravar. E aí, nessa visita, você já vê quais são os espaços que tem tomada, que você possa ligar a luz, já fala com o proprietário se tudo bem ligar a luz, como é que tá a rede elétrica, se vai dar para gravação, se vai suportar, dependendo do equipamento que você tem. Então já vai servir também para ver se tem obra do lado, se o vizinho tem cachorro, alguma coisa assim que possa interferir na hora que estiver gravando, porque já pensou, você vai começar a gravar todo mundo e de repente uma serra elétrica fazendo barulho de fundo e estragando toda a gravação, não tem condição, né? Então já vai servir para você ver isso, quais são os tipos de ruído, ou mesmo para montar, né, o storyboard, o diretor já vê o espaço e já imagina como que vai estar a cama do personagem, ou como que ele vai andar, o plano que vai ser, então já serve para desenhar. O storyboard é um desenho dos planos. Então, por exemplo, meu personagem está chegando em casa. Como é que o diretor quer que o público veja ele chegando em casa? Quer que veja assim um plano super aberto mostrando a fachada toda da casa dele e ele entrando de costas na casa, ou quer vê-lo de frente, assim, num plano médio, a gente só vê numa porta se abrindo e o rosto dele entrando cansado. Então são duas formas de se mostrar ele chegando. E aí como que ele passa isso para uma equipe toda, né? Com o storyboard é um bom começo, é um bom alinhamento para que todo mundo saiba o que vai estar aparecendo em cena, como que o diretor pensou. O plano de filmagem também, se eu vou gravar na casa inteira, eu falo, então as cenas da cozinha a gente pode começar aqui, tal horário que está no roteiro, as cenas do quarto, enfim, já ajuda nesse plano de filmagem também. Aqui, elenco, também está dentro da pré-produção, que eu vou fazer a pesquisa, eu vou ver quem são os atores que eu conheço da minha rede de amigos, de colegas, ou eu já vou em escolas de teatro, escolas de cinema, de curso preparatório para atuação, que
que eu possa colar num painel que eles tenham falando, tá abrindo teste de elenco para um curta-metragem, preciso de homens de 20 a 30 anos, mulheres de 30 a 40, enfim. Então você vai divulgar, vai fazer essa pesquisa e vai fazer esses testes com esses possíveis atores, vai fazer a preparação de elenco e a prova de figurino, entre outras necessidades. A preparação de elenco é o quê? É uma pessoa que vai preparar os atores para essa dramaturgia, para eles criarem, por exemplo, uma família. Como é que eu vou pegar 3 pessoas que nunca se conheceram e vão ter que imprimir no meu filme que são uma família, que sempre viveram juntos e que se amam? Então, tem que existir essa preparação deles se conhecerem quanto pessoas, né? E depois criarem os seus personagens, criarem um afeto, criarem memórias, enfim, depende de cada ator e do preparador como eles vão construir essa vivência deles para passar essa verdade no filme. Então tem esse trabalho de preparação. Aí definindo os atores, né? O figurino já vai falar qual é o seu tamanho de blusa, de calça, de sapato, para já ver o que serve neles. Ou dependendo da produção mesmo, os próprios atores usam algumas roupas, né, suas, pessoais, para auxiliar na produção. Então, por exemplo, a minha personagem é mais hippie e tal, eu tenho umas roupas bem hippies em casa também, tudo, então eu já posso usar, já pode ajudar, mostra para direção, para figurinista, para diretora de arte, ver quais são as opções e se combinar é legal também, ajuda, né? A produção executiva é um outro tipo de produção também. Lá no começo eu não falei que tem vários tipos de produção? A executiva é a pessoa que vai ter um controle da verba. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho um valor para fazer todo o filme. Eu não vou gastar metade desse valor numa locação de uma casa que vai depois me prejudicar para pagar o transporte dos atores e da equipe, para pagar a alimentação. Então eu vou ter que procurar uma casa que caiba dentro da minha verba para que eu não fique sem dinheiro para produzir o resto do filme. Então é uma pessoa que vai ter esse controle para que se consiga tudo necessário para a produção e ainda assim não estoure o orçamento de vocês. Então, a produção executiva vai ter essa responsabilidade também de emissão de contratos, uma pessoa que vai fazer o contrato da equipe, o diretor aceitou fazer o trabalho tal, por tanto tempo, tantos meses, pelo valor tal, e vai ser exibido em tais lugares e tudo. Então, o contrato de toda a equipe, autorização de imagem, todo mundo que for aparecer no seu filme, os atores, os figurantes, ter esse documento que não vá te prejudicar depois, ou uma pessoa te processar porque está usando, não, eu deixei ele usar a minha imagem só em cinema, não no YouTube. Então tem que ter esse cuidado, esse respaldo jurídico também. A aquisição ou locações de imóveis, móveis, objetos, figurinos, catering, equipamentos. Então, é uma parte essencial também dentro da pré-produção. Saber o que você tem destinado para cada coisa que você vai precisar para o seu filme, para comprar ou para alugar. Produção. Agora vamos para a parte que todo mundo gosta. Depois de toda a preparação, a gente vai para a gravação. A gravação é o momento de produzir o que está no roteiro, quando parte dos profissionais envolvidos desempenham suas funções para que obtenham todo o material necessário para o filme. Podem ocorrer cópias de segurança, conferências de captações e entre outras coisas. Então, o que significa isso? O momento de gravar é agora, são esses dias, são essas semanas, enfim.
eu tenho que garantir que a gente tenha tudo necessário para o filme, porque não vai ter como gravar de novo depois, vai ter que trabalhar com o que tem. Então, todos têm que se esforçar, se empenhar, se dedicar para fazer o seu melhor para ter tudo nessas gravações. Então, por exemplo, rodei uma cena, a fotografia já vai conferir no vídeo assist, deixa eu ver como ficou, deixa eu ver se não teve nenhum erro, nem nada. O som também vai conferir o áudio, vai ver se não entrou nenhum ruído, se o tecido da roupa não roçou no microfone e interrompeu a fala, entenderam? Então tem que ter todo esse cuidado. E até citei aqui, ó, cópias de segurança, que é o quê? Por exemplo, deu horário de almoço, a equipe vai almoçar. Existe até um profissional que se chama logger. Ele é a pessoa responsável por descarregar o material. Então eu peguei aqui o meu cartão de memória da gravação. Tá tudo que a gente gravou de manhã tá aqui dentro. Ele vai lá, coloca no computador e começa a descarregar. Tá no computador, assisti, tá tudo direitinho. Vi que os vídeos estão rodando, tá tudo certo. Vou fazer o backup, que é a cópia de segurança, numa HD externa. Então, esse material já tem no computador, numa HD e ainda tá no cartão. E aí eu coloco o cartão de novo para gravar o resto do dia. E depois quando trocar de novo, enfim. E aí vai tendo esse cuidado com o seu material. Porque se deixar tudo em cartão, ou não fazer um backup logo no mesmo dia que gravou e tal, vai que acontece alguma coisa, algum problema, ou se perde, não sei. E aí vocês perdem todo um trabalho que tiveram durante um dia ou dias, né? Então, esse cuidado com o material é essencial também. E aí, a pós-produção, que é a terceira etapa. Edição e finalização. Momento de organização do material, montagem do filme até que chegue em seu corte final, tratamento de imagem, correção, limpeza, cor, tratamento de som, equalização, foleys. Essa parte aqui do som, eu vou fazer um comentário. Os foleys são aqueles sons, por exemplo, assim, os meus personagens é uma cena de briga. Eles estão lá, pá, mó pancadaria. Só que os meus atores não estão se batendo de verdade. Então como que a gente faz para convencer o público que vai estar assistindo que é uma super briga? Claro, o trabalho de tonos dele, o trabalho corporal, o ensaio e tudo, mas o som vai me ajudar. Os foleys são o quê? Colocar barulho de soco, das coisas que quebram em volta. Então, vai ter esse trabalho sonoro que faz parte dessa finalização, tratamento de som, finalização, né? Motion graphics. Tudo que for relacionado à animação. Então, por exemplo, os nomes dos atores ou do diretor entra de um jeito diferente, de um jeito especial. Ou tem cena de mandando mensagem, aí aparece a caixinha de texto na tela, sabe? Isso faz parte de uma animação, um videografismo. Tem aqui também VFX, que é efeitos especiais. Então, na minha cena vai passar uma fumaça. Se na captação eu não fiz um jeito de ter essa fumaça, vai ser na pós, um VFX que vai inserir fumaça de algum jeito no computador. Então, essas etapas, esses tipos de funções são nesse momento de edição, de finalização. Por isso que lá na gravação, eu citei que parte da equipe vai estar desempenhando suas funções, porque outra parte vai estar nessa pós-produção, fazendo esse filme virar, esse material captado virar filme. Então, um panorama geral aqui para vocês. Quais são as principais funções? Direção, fotografia, som, produção, edição. Por quê? Essas funções são, assim, um mínimo, entre aspas,
para se produzir algo, para se produzir um curtinha, um documentário. Por quê? Eu preciso de um diretor, alguém que saiba o que fazer, como fazer, alguém que pensou como contar essa história. A fotografia, porque é audiovisual, então eu preciso do visual na fotografia, áudio, o som, preciso da produção, quem é que vai organizar, quem é que vai ver e preparar tudo para essas pessoas irem captar a produção e a edição, que também é uma parte essencial, que é para fazer essa montagem do filme. Então ocorrem até produções que o próprio diretor também é diretor de fotografia. Então o próprio diretor está fazendo lá a fotografia. O próprio produtor está operando o som. Então, como eu falei para vocês, depende do que vocês vão estar gravando, do que vocês vão estar filmando. Há muita flexibilidade, não precisam ser sets de 20 pessoas. Fala, poxa, Sibeli, eu não tenho essas 20 pessoas para fazer um filme. Calma, que tudo é muito flexível e vocês têm que tentar sempre. Equipamentos. Câmeras. Aqui à esquerda é uma filmadora. Então, existem filmadoras de 10 mil reais, 15 mil reais, que a função delas é só essa, é filmar. Mas também existem câmeras DSLR, que são o quê? Câmeras fotográficas que também gravam. Então, muitas produções, até de longas metragens, já foram feitos com DSLR, com câmeras fotográficas que gravam também e tem uma qualidade excelente. E filmes, hoje em dia, então, na era que a gente está vivendo das redes sociais super em alta, TikTok, enfim, produções de conteúdos diversas são feitas com celular. YouTubers, vloggers, enfim, é tudo com celular. Então, há muita qualidade também. Captação de áudio. Aqui eu coloquei exemplos de gravadores para vocês. Esse bem grandão aqui, ó, tem várias saídas para conectar microfones, canais de áudio e tudo. E outros aqui. Esse aqui eu já até trabalhei. Ele só capta aqui, ó, pelo microfone que tá aqui, e aqui na lateral o H1, né? Ele conectava um fonezinho que eu ouvia o que eu tava gravando, era muito 10. Esse outro aqui também, H4N, já trabalhei, ele tem uma saída para conectar até 2 cabos XLR aqui, era muito massa também. Aqui é o lapela, que fica um conectado no ator, e um transmissor que manda o sinal lá para outra caixinha dele para ser gravado no gravador, enfim. Aqui o microfone boom dentro dessa estrutura e uns acessórios para ele, porque auxilia a não pegar tantos ruídos, porque o microfone é bem sensível. Então, por exemplo, uma gravação na praia, esse acessório aqui peludinho, ele auxilia a cortar esse vento que estiver vindo na praia e tudo, e o som fica limpinho. Então é muito legal. E esse é o cabo XLR que conecta o microfone ao gravador. Outros tipos de captação de áudio também, o microfone lapela, que é ótimo, ele tem como você conectar no celular ou direto na câmera ou num computador e faz esse trabalho muito bom também de captação de áudio. O Videomic, que vai em cima da câmera, captando o áudio também assim de forma mais direcional. E o celular também, dependendo da sua produção, do que você estiver fazendo, pode ser um celular para imagem e um celular para áudio. De repente põe na mesa e grava a pessoa assim, né? Um celular aqui pegando áudio e um outro aqui. Então, varia. Próximo, iluminação. Aqui à esquerda, onde tem esse homem, são os softbox. Aqui à direita tem um Fresnel. Então, se você não conhecia,
como é o softbox, como é o Fresnel, eu coloquei aqui umas imagens para vocês. O ring light, que está bem famoso hoje em dia, né? Tem até um suporte aqui para colocar o celular. O LED, aqui geralmente vem com baterias. O vídeo LED, que tem até um suporte na câmera para inserir assim uma iluminação. Tem também suporte de celular que cabem assim um encaixe desse tipo de iluminação. Abajur e luminária. Às vezes você vai montar o seu cenário, pensa na iluminação do ambiente, e você pode contar com o abajur da sala do seu personagem, ou ele está no quarto lendo, estudando, pode contar com a luz da luminária na mesinha. Então isso também te ajuda a produzir. E a nossa iluminação natural, né? A nossa luz do dia, que muito nos ajuda também. Para a edição, aqui à esquerda é o Premiere, que é um aplicativo de edição que faz parte do pacote da Adobe. Então ele é pago, mas é muito bom, vale o investimento, principalmente se você trabalhar o tempo todo com vídeos, né? E ele é um dos mais famosos, assim, bem usados. Mas também tenho a indicação de um chamado DaVinci, que é esse central aqui, que eu já ouvi muitas pessoas falando também que trabalham com ele é gratuito. E aqui tem o YouCut, que é um aplicativo de celular que faz edição. Eu também conheço uma pessoa que trabalha super com ele, sempre produz conteúdos e publica no YouTube os seus vídeos e faz toda a edição pelo YouCut, também é uma super ajuda. Ancine e CPB. Bom, vou ler aqui para vocês. A Ancine é a Agência Nacional de Cinema. É um órgão regulamentador que tem como atribuições o fomento, a regulação e a fiscalização do mercado do cinema e do audiovisual no Brasil. Pessoas físicas e jurídicas podem ser registradas na Ancine como agentes econômicos. Então, o que é isso? Eu sou uma produtora audiovisual. Eu fiz o meu cadastro na Ancine e a Ancine me reconhece como uma produtora de audiovisual, como uma agente econômica do meio. E isso é muito bom se você quiser adquirir o CPB da sua obra. O CPB é um certificado de produto brasileiro. É um direito do diretor e do produtor para registro da obra audiovisual não publicitária brasileira. Deverá ser requerido pelo agente econômico brasileiro registrado na Ancine, detentor majoritário do poder dirigente sobre o patrimônio da obra audiovisual. Então, se você é o diretor, ou se você é quem investiu as suas economias, captou recursos para produzir a obra, se você é o detentor dessa obra, você pode requerer lá esse CPB, que é como se fosse o RG do seu filme. Você vai colocar o título, a sinopse, o roteiro e vai falar, olha, esse filme aqui que eu produzi é meu e qualquer veiculação dele, qualquer coisa que o envolva, eu sou responsável e tem que ser tratado comigo, porque eu sou o dono dele. Então, isso é bem bacana de vocês buscarem quando produzirem seus filmes. Meios. Nos meios, eu quero falar sobre como vocês podem, né? Poxa, Sibeli, eu quero fazer um filme, mas tudo custa dinheiro, ou eu não sei o que fazer com ele depois, eu vou só colocar no YouTube, ou eu vou só mostrar para os meus amigos, como eu faço? Então, eu separei aqui algumas indicações. Recursos. Pode ser por editais. Existem editais de financiamento e fomento à produção audiovisual. Então, lançou um edital do governo para produzir audiovisual. Eu vou lá escrever sobre o meu projeto, apresentar por que a temática dele é importante, quais são as pessoas interessadas a se envolver no meu projeto,
vou apresentar o orçamento dele, enfim, eu vou apresentar todo um material que convença a possibilidade de eu ser contemplado nesse edital para receber recursos para gravar o meu filme. Crowdfunding é também uma possibilidade quando você pede aos seus amigos, é uma plataforma online, você pode buscar, tem vários sites de crowdfunding, colocar lá sobre a história do seu filme que você quer gravar, colocar uma meta de verba que você precisa para produzir e contar com o auxílio das pessoas amigas, colegas e internautas também que achem legal sua história e queiram participar financeiramente para que essa produção aconteça. Parcerias, que pode ser um apoio ou uma permuta. Então eu preciso gravar num restaurante, vou pedir ajuda do restaurante, vou falar, olha, o logo do seu restaurante pode aparecer no final do meu filme, vai estar nas redes sociais, vai estar no YouTube, as pessoas vão conhecer o seu estabelecimento. Então, você faz essas trocas dessa forma. Patrocínio, você pode buscar de empresas que tenham um envolvimento com essa parte da cultura, do audiovisual e apresentar o seu projeto também. E as economias pessoais, né? Que a gente sempre tem para produzir as nossas coisas. Então, aquele dinheirinho que você sempre guarda um mês ou que você consegue guardar, vai juntando que uma hora dá certo. Veiculação. Festivais de cinema. Existem vários festivais que você pode mandar o seu filme. Tem plataformas que te mostram até festivais internacionais que você pode enviar gratuitamente o seu filme. Vale a pena também buscar. Alguns festivais têm taxa de inscrição, mas tem muitos gratuitos também e vale a pena você mandar, porque aí você começa a ser reconhecido no meio como produtor, o seu filme pode ganhar louros, né, menções honrosas, então isso dá toda uma credibilidade para o seu trabalho e de toda a sua equipe, todo mundo que participou. É bem legal, bem gratificante. Salas de exibição, eu tenho cinema local na minha cidade, você pode ver se consegue fazer uma estreia para os envolvidos, para os amigos, familiares dos envolvidos e tudo, ou uma estreia paga mesmo para o cinema, fala, olha, eu queria fazer uma exibição paga aqui no seu cinema, você pode apoiar a produção local, né? Vale a pena tentar também. Televisão, dependendo dos seus contatos, você pode também buscar pessoas que tenham envolvimento ou entrar mesmo em sites de emissoras, ver qual que é o e-mail que você pode falar sobre produção de projetos, sobre veiculação de produções audiovisuais, né? Eu gravei uma série que combinaria com esse canal, com um tipo de proposta desse canal e séries que já são veiculadas nesse canal. Eu gostaria que assistissem o episódio piloto, por exemplo. Então também vocês têm essa tentativa. Plataformas de streaming também o mesmo processo, buscar contato para essa produção, para essa exibição. E mídias sociais também que arrebentam, né? E aqui eu deixo o meu contato de mídias sociais, aqui o Cibi Gonçalves, o meu Instagram, no Cibi Fotografia, que é o meu YouTube. Eu tenho outras aulas de audiovisual que vocês podem dar uma olhada também para auxiliá-los essa inserção no mercado. Bom, eu tenho aqui o Instagram do Atado no Ato e canal do YouTube também, que fica o convite para vocês acompanharem as nossas produções, que é daquele curtinha que vocês assistiram no início. E muito obrigada, espero que tenham gostado da aula e espero conhecê-los e vê-los no mercado, tá bom? Tchau, tchau!